Então, pessoal, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Então é o seguinte. Hoje o laboratório não estava disponível. A gente fez rolou, a gente tem aula lá. Então vamos deixar para depois. Depois a gente vai ter aula lá. Mas então eu ia começar a falar mais explicitamente de derivada hoje. Mas para isso é melhor ter um computador, tá? Para a gente dar um zoom, igual a gente estava fazendo ontem, e aqui não tem, né? Então eu acho que a gente podia aproveitar e falar de outras bases, que não precisa de computador. Pode ser? Pode. Não, por quê? Dá um jeito, vamos ficar no cabelo. Mas outras bases é legal, você vai gostar. É maneiro, maneiro. Não é, Roger? Achei legal. É. Então, pessoal, vamos. Então, olha só. Pode falar de infinito também, mas vamos falar. Infinito é mais legal. Infinito eu achei mais legal. Tá. Então, sempre da mesma coisa. Então, outras bases a gente não falou ainda nada sobre isso. Ele gosta de infinito. Gosto. A gente também. Eu gosto. Mas tá, vamos falar de outras bases que a gente não falou nada ainda de outras bases. Eu gosto de infinito, mas eu gosto muito de outras bases também. Então olha só, pessoal, assim, basicamente, por que eu acho legal falar de outras bases? Certo? Basicamente por quê? Depois eu vou detalhar mais isso. Porque quando a gente faz coisas em outros sistemas de numeração, né, em outras bases, a gente é forçado a pensar naquilo que a gente faz automaticamente. Entendeu? Porque na base 10, que é a base com a qual o sistema indo-arábico, né, que é o sistema de numeração com o qual a gente está acostumado a trabalhar, a gente já faz muita coisa no automático, assim, sem pensar. Né? E quando a gente sai dessa zona de conforto, a gente é obrigado a parar e pensar nas coisas. Beleza? Então, basicamente, assim, é importante entender o seguinte. O que são sistemas de numeração posicionais, tá certo? O que quer dizer um sistema posicional? Sistema posicional quer dizer basicamente que o valor do logaritmo depende da posição que ele ocupa no número. Beleza, pessoal? De uma maneira muito específica, que é que eu vou falar agora. Tranquilo? Certo? Então, por exemplo, quando a gente escreve, vou escrever um número aqui, 333. Quando a gente escreve assim, 333, beleza? Tá? A gente tem o mesmo algarismo, tá? Assim, essas palavras, algarismo a gente tem três palavras que não precisa assim, decorar isso não, mas é só pra gente alinhar algumas coisas. Algarismo é cada símbolo, certo? Beleza? Número é a quantidade e numeral é a representação da quantidade, beleza? Então, por exemplo, qual é a diferença entre número e numeral? Se a gente escrever assim 5 e escrever isso aqui em algarismos romanos, é o mesmo número representado por numerais diferentes. Tranquilo, pessoal? Fez sentido? Então, o número é a quantidade. Então, aqui é 5, aqui é 5 também. Só que ele está escrito de forma diferente. Então, numeral é isso, tá? Numeral é o símbolo. E número é o significado. Seria isso, beleza? E algarismo é cada símbolo que compõe o numeral. Por exemplo, se a gente escrever isso aqui, 6. Isso aqui é um algarismo, isso aqui é outro algarismo. Os dois juntos é um numeral. Beleza? Bom, então... aqui a gente tem o mesmo algarismo, concorda?
3, 3, 3, é o mesmo algarismo. Mas esse mesmo algarismo não tem o mesmo valor, sempre, beleza? Porque aqui ele representa 3 unidades, aqui ele representa 3 dezenas ou 30 unidades, e aqui ele representa 3 centenas ou 300 unidades, beleza? Tranquilo? Então, quando a gente escreve 333 na base 10, isso aí quer dizer 300 mais 30 mais 3, beleza? Ou ainda a gente pode escrever 3 vezes 10 ao quadrado, tranquilo? Que é 3 vezes 100, mais 3 vezes 10 elevado a 1, que é 10 mesmo, mais 3. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Então, por isso a gente diz que o nosso sistema de numeração é um sistema de numeração posicional. Tá legal? Por isso, porque o algarismo tem valores diferentes, dependendo da posição. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então isso está escrito na lista de exercícios, essa definição. Tranquilo? Então posicional quer dizer isso. Então o sistema de numeração romano que eu acabei de escrever é um exemplo de sistema de numeração que não é posicional. Tá legal? Porque se a gente escrever assim, ó, IV e VI, certo? Esse aqui é 4 e esse aqui é 6, não é isso? Beleza? Mas aqui o V continua sendo 5 e o I continua sendo 1. Então o que muda aqui é que a regra, né, do sistema romano é que aqui a gente subtrai e aqui a gente soma. Mas o valor de cada símbolo não é alterado. O V é sempre 5, beleza? Não tem como o V ser outra coisa, 50, ele é sempre 5. Então a gente diz que esse sistema romano é não posicional. Tá legal? Certo? E o sistema indo-arábico, que é o nosso, é posicional. Tranquilo? Certo? Bom, aí, historicamente, diferentes povos tinham diferentes sistemas de numeração, né? Mas hoje, o sistema indo-arábico ele se tornou mais ou menos hegemônico, né? Assim, o mundo inteiro usa o sistema indo-arábico, essencialmente, né? Claro que tem pequenas comunidades que usam outros sistemas, inclusive comunidades indígenas aqui no Brasil que usam outros sistemas. Mas o sistema indo-arábico se tornou muito dominante no mundo, beleza? Tranquilo? E ele se tornou muito dominante por causa de algumas características dele, beleza? Uma característica dele é que ele tem uma quantidade finita de símbolos, tá? Então, vou botar aqui algumas características importantes. Então, uma quantidade finita de símbolos, quer dizer, quais são os símbolos? São os algarismos, tá? A gente tem 10 símbolos, que são os algarismos de 0 a 9, e com esses 10 símbolos a gente pode representar qualquer número, beleza? Tranquilo? Os sistemas não posicionais, em geral, não tem isso. Se você começa a ter quantidades muito grandes, você precisa inventar novos símbolos, beleza? Por exemplo, o sistema romano tem aquele símbolo lá que é LD, né? Que um é 50, outro é 500, eu nunca sei qual é qual. Ele é 50. L é 50 e D é 500. E M é 1000, né? Mas se você... Aí tem DM, MM. Então, mas se você quiser começar a representar quantidades maiores, você tem que inventar novos símbolos. E no nosso sistema indo-arábico não tem isso, beleza? Tranquilo? Justamente porque você vai
aumentando o valor do símbolo de acordo com a posição. Então, com aqueles 9 símbolos, você pode representar qualquer número. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, a outra coisa, isso é uma coisa bem básica. A outra coisa é a facilidade, assim, a praticidade, vamos dizer assim, da gente fazer algoritmos para as operações. Beleza? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Algoritmos, aqueles algoritmos que são os procedimentos que nós usamos para fazer as contas, eles são baseados na característica posicional, do fato do sistema ser posicional. Tá beleza? Porque, por exemplo, como é que a gente faz uma adição? A gente alinha unidade com unidade, dezena com dezena, e isso ajuda a gente a somar. Então, adição, multiplicação, subtração e divisão, os algoritmos, que são os procedimentos para fazer as contas, eles aproveitam o fato de ser posicional, beleza? Tá claro isso? Todo mundo? Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, porque a gente vai fazer conta em outras bases, basicamente, beleza? E a terceira característica importante é representação de números não inteiros. Beleza? Tranquilo? Então, da mesma maneira que a gente usa dezenas, centenas, milhares e assim por diante para representar números inteiros, a gente usa décimos, centésimos, milésimos e assim por diante para representar números não inteiros. Beleza? Então, o que são isso aqui? Dezena, centena, isso são agrupamentos da unidade, concorda? Então eu agrupo a unidade de 10 em 10, depois de 10 em 10 de novo e assim por diante, tá tranquilo? Certo? E para representar os números não inteiros, eu uso subdivisões da unidade. Então eu pego a unidade, divido em 10 partes, tenho décimos. Aí divido em 10 partes de novo, cada décimo eu tenho centésimos, beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Tá de boa isso? Tá? Então, como eu disse, essas são características dos sistemas de numeração posicional que contribuíram para que o sistema indo-arábico se tornasse dominante no mundo. Tá legal? Só uma observação que é importante. Repare que eu estou falando de características e não vantagens. A gente não faz muito sentido falar em vantagens, porque essas características são sempre culturalmente situadas. O que quer dizer? A gente não pode ser uma coisa meio assim, antropológica. A gente não pode comparar, quer dizer, é muito complicado comparar uma prática ou um método, né, digamos assim, de uma cultura com outra cultura. Porque cada prática faz sentido dentro daquela própria cultura. Então é complicado falar que o sistema indo-arábico, por exemplo, é melhor que o sistema egípcio. Porque os egípcios, que não é posicional também, não sei se você já viu no sistema egípcio. Eu não vou conseguir escrever, que são os desenhos bizarros. Assim. Eu não vou conseguir desenhar. Algo é corda, ferradura, alguns são... O Maia é o Maia também é posicional. Né? O Maia é posicional de base 20. Assim. Mas eu quero dizer assim, o egípcio que não é posicional, que é assim, o 1 é assim, o 10 é assim, o 100 é assim. Só que ele não é posicional. Você vai escrevendo, por exemplo, para escrever 25, você escreve assim, 25. Beleza? Tranquilo? Então ele é aditivo, que a gente chama. Mas a gente não, eu só sei esses 3 símbolos no egípcio, que depois eles começam a ter uns bonequinhos, assim, umas coisas bizarras, tá? Enfim, mas é complicado do ponto de vista antropológico dizer que o nosso sistema é melhor do que o egípcio. Porque a gente tem que entender cada prática dentro da sua própria cultura.
Isso é uma coisa muito importante para quem vai ser professor, inclusive, mas eu não vou falar muito disso hoje, porque, enfim, porque não vai dar tempo. Mas fez sentido isso? Assim? Tá. Bom, então por isso que eu estou chamando de características, certo? Bom, beleza? Tranquilo? Só que essas características, elas não são exclusivas da base 10, certo? Um sistema posicional, a gente usa a base 10, meio, vamos dizer assim, por acaso. É claro que não é totalmente por acaso, porque tem várias teorias. Na verdade, não se sabe direito por que a gente usa a base 10. A teoria mais assim, comum é porque nós, por causa dos dedos, né? Assim, porque contar com os dedos. Mas já tem gente que contesta isso, enfim, ninguém sabe direito por que a gente chegou na base 10. Outros povos, por exemplo, os povos mesopotâmios, que é onde hoje é do Oriente Médio, ali, uma região do Oriente Médio, tinham vários povos ali, né, na verdade. E basicamente foi ali que surgiu, vamos dizer assim, a civilização. Porque ali foram as primeiras cidades, as primeiras coisas escritas e os primeiros registros numéricos também, foram ali naquela região. E vários povos que se sucederam ali, acadianos, babilônios, sumérios, que habitaram aquela região em diferentes períodos históricos, desde 5.000 antes da Era Comum, né? Assim. E eles usavam um sistema de numeração de base 60, certo? Que a gente usa até hoje, por exemplo, para contar tempo. A gente conta tempo usando uma base 60. E a base 60 tem certas vantagens também em relação à base 10. Tá? Por quê? Porque 60 tem mais divisores que 10. É divisível por 3 e 10 não é. Então isso traz vantagens também para o sistema. Beleza? Então, tipo assim, a gente usa base 10, meio que por acaso, mas se a gente usasse base 12, que tem os mesmos divisores primos que 60, isso traria outras vantagens. Beleza, pessoal? Então eu estou falando isso tudo para dizer que a base 10 é meio arbitrária. Assim como a gente usa a base 10, poderia usar outra base qualquer. Beleza, pessoal? Certo? Bom, então, como é que a gente escreve um número em outra base? A gente vai usar o mesmo procedimento que a gente usa na base 10, só que, em vez de agrupar de 10 em 10, como a gente está fazendo aqui, a gente vai agrupar de beta em beta, que eu vou botar aqui uma base, em vez de ser base 10, eu vou pegar uma base beta, essa letra grega aí, beta, para representar uma outra base diferente de 10. Beleza? E tem contextos que a gente usa outra base, por exemplo, o sistema binário, que é usado na base de computação, né? É uma base fala. Posso usar para qualquer base, para transformar de base 10 para qualquer base, o sistema de potência? Em geral você usa divisões, você se pode. Mas vamos fazer isso agora. E para isso a gente tem que entender como funciona a base 10. E aí a gente vai fazer a mesma coisa em outra base. Tá legal? Beleza? Então a gente vai agrupando de 10 em 10. Tranquilo? Certo? Então, por que esse número é 333? Por que é assim? Porque a gente consegue formar 300 centenas, 3 centenas, 3 dezenas e 3 unidades. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, vamos pegar um número aqui, deixa eu pensar, um número 25, por exemplo. E vamos tentar escrever esse número numa base pequena, tá? Para a gente poder ilustrar o que a gente vai fazer, beleza? Então vamos escrever esse número na base 3, por exemplo. Certo? Vamos ver o que vai acontecer. Quer falar, Roger? Ainda não. Tá. Então eu vou botar aqui o número 25. Eu vou representar como 25 bolinhas mesmo, tá? Certo?
Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, o que eu vou fazer? Como é que é o esquema? Certo? Bom, primeiro, por que esse número, por que essa quantidade, tá? Vamos pensar 25 bolinhas que a gente vai representar, como se estivesse aprendendo a representar. Por que na base 10 ele fica 25? Ó, porque eu posso formar um grupo de 10, aqui é uma dezena, beleza? Tá? Aqui é outra dezena e sobram 5 unidades. Então esse 25 quer dizer 2 dezenas mais 5 unidades, beleza? Agora vamos tentar representar na base 3, por exemplo. Aí eu vou fazer grupos de 3, concorda? Tranquilo? Tá? Então eu vou fazer aqui um grupo de 3, por exemplo, tá de boa, certo? Outro grupo de 3, não sei se assim foi a maneira melhor, mas certo. Outro grupo de 3, beleza? Aí vou fazendo outro aqui. Aí o outro aqui. Outro aqui, vou botar um aqui. Tá? Então, quantos grupos de 3 eu tenho? 8. Certo. Então aqui eu tenho, ó, esse número ele também pode ser representado como 8 grupos de 3 mais uma unidade. Tá beleza? Vou escrever ali. Tem mais espaço. Certo? Tranquilo? Só que o que acontece? Como eu tenho 8 grupos de 3, eu vou continuar agrupando. Tá tranquilo? Certo? É igual assim, se eu tivesse na base 10, eu formo dezenas. Tá legal? Beleza? Então se eu tiver escrevendo um número e eu tiver 9 dezenas, acabou. Mas se eu tiver mais de 10 dezenas, eu vou agrupar de novo de 10 em 10. Aí eu vou formar o quê? Centenas. Então o que é uma centena? É um grupo de 10 dezenas. Ou de 100 unidades. Tá claro isso? Certo? Então eu sempre vou agrupando de 10 em 10. Beleza? Então como aqui tem mais de 3 grupos de 3, eu vou continuar agrupando de 3 em 3, até não poder mais. Tá beleza? Tranquilo? Certo? Então, esses... Vou pegar outra folha aqui. Então eu vou pegar... Vou agrupar de 3 em 3 de novo, só que agora 3 grupos. Tá? Então aqui eu vou formar 3 grupos de 3, beleza? Aqui eu vou formar outro. Tá. Com um desenho legal. Pronto, posso agrupar mais? Não. Tá. Então pronto, acabou a representação do número. Quer dizer, a gente terminou de representar o número. Então esses grupos de 3, eles viraram 2 grupos de quanto? Esses azuis aí são grupos de quanto? 3 ao quadrado. Isso, 3 ao quadrado, de 9. Mas eu vou botar 3 ao quadrado, certo? Para dar mais claramente o que eu estou fazendo. O que é 3 ao quadrado? Porque é 3 vezes 3. São 3 grupos de 3, por isso que dá 9. Beleza? Igual ali, 100 é 10 ao quadrado. Porque são 10 grupos de 10. Beleza? Tranquilo? Depois, aí sobrou o quê?
2 grupos de 3. Mais, vou escrever aqui, uma unidade. Certo? Ou, em outras palavras, isso aí é a mesma coisa que dizer 2 vezes 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 mais 1. Tá? Então, o número, a quantidade que eu represento como 25 na base 10, na base 3 eu vou representar como 2, 2, 1. Tá beleza? Certo? É o mesmo esquema. Então esse 2 aqui, em vez de ser 2 centenas, são 2 grupos de 9, que é centena. Vocês podem inventar um nome, inclusive, para isso. 2 novenas. 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 Isso. E aqui são 2 ternos. Algo assim. 2 sério. Beleza? Professor, mas só tem como fazer essa basear nessa base 3 fazendo um desenho? Não. Então, dá para fazer um processo mais assim, algébrico, digamos assim. Beleza? Baseado nisso aí. Mas todo mundo entendeu esse esquema? Então, repara só. Quando a gente escreve na base 3, é a mesma estrutura da base 10. Tá legal? Certo? Mas a gente não lê isso aqui, eu estou botando esse 3 aqui para dizer que isso que está aqui está escrito na base 3, beleza? Eu não leio isso aqui 221, porque isso aqui não é o número 221, beleza? Porque quando eu falo 200, o que quer dizer 200? Quer dizer 2 centenas, aqui não é 2 centenas. Esse 2, na verdade, ele representa 18 unidades. Que ele representa 2 grupos de 9. Tá beleza? Tranquilo? Tá, então eu leio 2, 2, 1 mesmo. 2, 2, 1 na base 3. Fala. O que seria o princípio de, por exemplo, o 1 seria 9 elevado a 0. Isso. O segundo seria 9 elevado a não, 9 não, 3, né? Hã? 9 não, 3. É isso, verdade. Sim, exatamente. Posso escrever isso. 3 elevado a 0. 3 elevado a 0, 2 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Se continuasse, teria 3 elevado a 3, assim por diante. É porque, no caso, é por isso que sobram, vai sempre começar. No caso, o último é no caso, o que seria da unidade do 25 na base 3, no caso, é o restante que seria a base elevada a 0. Isso, exatamente. Beleza, pessoal, isso aqui? Daniel, quer falar? Isso vale para qualquer base. Para qualquer base. 4, aí seria 4, 0, 4, 1. Exatamente. Beleza? E se eu for continuar, se fosse um número com vírgula, seria 3 elevado a menos 1, igual eu tenho, 10 elevado a menos 1, entendeu? Porque aí, quando eu for representar números não inteiros, em vez de dividir a unidade em 10 pedaços, eu vou dividir a unidade em 3 pedaços. Tá? Mas se der tempo a gente fala também em cima da 7. Tem como resolver essa conta inteira aí? Se resolver essa conta, vai dar o próprio 25. Entendeu? Essa conta aqui é só uma ilustração para entender como eu chego nessa representação. Essa representação na base 3 é uma abreviação para essa conta. Rapidinho. Assim como o 25 é uma abreviação para essa conta aqui, ó. Eduardo. Eu queria perguntar se teria como fazer algum exercício da lista sobre base mesmo, para a gente ver na prática. Não, eu vou fazer. Eu ia, na verdade, inventar. Mas a lista 2 tem, né? A lista 2 tem. Uns 4 segundos de base. A gente da base 10 tem, por exemplo, quando a gente vai na base 10, só vai ter uma. Como é a base 10, só vai ter o 2. Isso, exatamente. Entenderam o que ele falou? Na base 3, no caso, só tem os algarismos até o 2. Entendeu? Não tem o algarismo 3, só tem o 0, 1 e o 2. Porque se eu chegasse no 3, eu reagruparia, eu formaria um novo grupo. Fez sentido isso? Na base 3 só vai até o 2, só tem os algarismos 0, 1 e 2.
Porque se eu tiver 3, eu vou formar um novo grupo de uma ordem superior. Essa lógica é geral? Geral. Na base 10 é de 0 a 9. Entendeu? Se tivesse 12, seria do 0 a 11. Se fosse na base 12, seria do 0 a 11. Aí, na verdade, eu teria que inventar um novo tipo, um novo símbolo para o 11, né? Que a gente... Então, para ler esse número, ficaria 2 grupos com 3 grupos de 3, 2 grupos de 3 e uma unidade. Mas você pode ler assim, 2, 2, 1 na base 3, que é uma abreviação para falar isso que você falou, tá? Então, agora, vamos... Professor, uma pergunta, por que você ensinou isso na educação básica? Eu acho que poderiam ensinar, né? Não sei o que Desmistifica um pouco, eu acho muito legal porque... Isso é fazer matemática. E você mostra a raiz da concepção de número, de contar. Exatamente. Quando fosse, tipo assim, quando for explicar, esqueci o nome da matéria. Por que faz isso aí? Mas quem tem? Quando for explicar isso? Quando fosse explicar essa matéria, poderiam falar, tipo assim, existem outras bases, tipo assim, dá um exemplo de outras bases pra gente. Na educação básica é dado o exemplo. Fala-se sobre os números egípcios, o número romano, no 6º ano, fala sobre, até cita os babilônicos da base 60, mas cita, só isso. Eu acho que a gente passa uma ideia que a nossa maneira de pensar em matemática é a única possível. Eu acho que é muito ruim isso. Eu acho que isso afasta as pessoas da matemática, porque coloca a matemática meio um pedestal, assim, uma coisa meio inatingível. E até, Uma parada mágica, né? E até quando você vai trabalhar com transformação utilização de uma outra base, que é a base 60, você torna isso um mero instrumento para medir tempo. Vamos aprender aqui a somar minutos, vamos aprender a somar segundos. Na verdade, você está trabalhando em uma outra base, mas de uma maneira totalmente... Acho que ninguém em nenhum momento parou para pensar que esse negócio de contar até os minutos, segundos e horas e tal, bate, tipo assim, outra base, sabe? Porque a gente só vai de automático mesmo, só foi implantado, é desse jeito e é isso. Mas não é que você ninguém parou para pensar. Porque você não teve tempo para pensar sobre isso, ninguém te induziu a isso. Sim. Você por si só não vai abster o conhecimento do... Não, mas é isso mesmo. Eles só introduziram isso, mas a gente falou S. Exatamente. Apresentam isso como outra... O ponto-chave como outra unidade de medida e não fosse uma outra base numérica. Sim. Então, tipo assim, é algo que a gente nunca iria pensar na educação básica, que isso é outra base numérica, que a gente pode usar no nosso... Isso a gente pode fazer com... Até a base hexadecimal, antes de você ver... Daria até para ver antes de ver para a parte de equação, né? Quando em álgebra no 7º ano, acho que a letra ficaria mais sutil. Mas olha só, agora respondendo a pergunta da Braiana, a gente pode fazer essa conversão de base sem fazer o desenho, tá? Eu comecei fazendo o desenho para entender o que está acontecendo, tá? Para dizer o seguinte, é o mesmo processo da base 10. Eu vou agrupando, só que em vez de agrupar de 10 em 10, eu vou agrupando de beta em beta. No caso, eu peguei beta igual a 3. Beleza? Mas olha só, como é que a gente pode fazer isso sem fazer o desenho? O processo mais simples é o processo de divisão sucessivas, tá? Que é reproduzindo, é fazendo a conta do que eu fiz aqui. Então, olha só. Eu peguei, o que eu fiz ali? Eu peguei o número 25, escrito na base 10, beleza? A primeira coisa que eu fiz foi dividir esse número em 3, concorda? Beleza? Aí eu achei o quê? Porque eu peguei 3, eu fui subdividir em grupos de 3, beleza? Então, o que eu achei? Eu achei 8 e sobrou 1, concorda? Isso, vou dividir esse 8 de novo, beleza, pessoal? Esse é o negocinho ali, o agrupamento vermelho que eu desenhei ali, beleza? Então aqui é 8 grupos e sobrou uma unidade, tá de boa?
Aí aqui, se deu como deu um quociente maior, quem que é esse quociente? São os 8 grupos de 3. Beleza? Aí como a Larissa falou, eu vou dividir de novo, que foi o que eu fiz ali no azul, tá? Então eu vou dividir de 3 em 3 de novo. Aí eu achei o quê? 2, agora olhando para esses vermelhos aqui, eu achei 2 e sobraram 2, concorda? Então 2 e sobrou 2, assim eu obtenho a representação do número. Então esse primeiro resto são as unidades, beleza? Tranquilo? Esse segundo resto vão ser os, vamos dizer assim, os grupos de primeira ordem, que seriam análogos às dezenas. E esse aqui seriam os grupos de segunda ordem, que seriam o análogo à centena, beleza? Então daí eu posso visualizar essa representação. Então esse é um procedimento que você serve em qualquer base. Eu pego a quantidade que eu quero converter e vou dividindo sucessivamente até não poder dividir mais. No 2 não dá para dividir mais. Se eu visse em computação, números binários, para chegar naquela configuração, e para saber que para é quando por exemplo, 8, 25 por 3, 25 é maior que o 3. 8 por 3, 8 é maior que o 3. Quando chega no 2 ali, no resto ali, que é menor do que o 3, aí parou ali. A partir dali. Exatamente. Isso aí, Ivo. A gente está falando de números inteiros, por isso que a gente vai falar de números decimais. Vamos falar também. Calma aí. A gente vai falar de números decimais. A gente, como eu disse, a gente pegaria a unidade, em vez de... então eu pegaria a unidade e dividiria em 3 partes, entendeu? Beleza? Vou dar só um exemplo aqui para dar um gostinho. Quanto é 1/3 na base 10? A gente sabe que é 0,3333, né? Usando essa barrinha aí, que quer dizer dízima periódica, beleza? Isso aí é na base 10 que eu estou escrevendo, vou botar aqui. Agora, quanto é 1/3 na base 3? Alguém saberia dizer? Como é que eu vou representar na base 3? Eu vou pegar a unidade, que está aqui, ó, de 0 a 1. Então, na base 10 eu dividiria em 10 pedaços, concorda? Que seriam os décimos. Na base 3, eu vou dividir em 3 pedaços. Certo? Eu pego a unidade e divido em 3 pedaços. Beleza? Então, aqui seria 1/3 e aqui seria 2/3. Então, isso significa que esse 1/3 é 0,1 na base 3. Tranquilo? Porque eu dividi a unidade, isso quer dizer que eu dividi a unidade em 3 pedaços e peguei 1. 2/3 seria 0,2. Isso é a mesma coisa que dizer, ó, posso apagar ali? Vamos... Na base 10, vamos dizer, sei lá, o que é 0,2 na base 10? 0,2 é 2 décimos, concorda? Beleza? Então é 2 vezes 10 a menos 1. 0,2 é isso, concorda? O que isso quer dizer geometricamente? Que eu peguei a unidade, dividi em 10, que agora vai ser difícil. Deu certo aqui? Deu. Tá. Beleza? Tem 10 aí? Perdi o ponto. Tá. Eu dividi em 10, então 0, 1. E onde é que está o 2 décimos? Aqui, ó. 2 décimos. Concorda? Beleza? Então aqui é 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. E aí cada um desses eu represento, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3. E quer dizer aquela quantidade de décimos. Tá? Beleza? Da mesma forma que se eu escrever 20, é 2 dezenas. Aqui 0,2
Porque tem, a vírgula serve para separar o quê? Os algarismos inteiros dos não inteiros. Beleza? Tranquilo? Então 0,2 é o quê? 2 décimos. Tá? Na base 3 é a mesma coisa, só que em vez de ser décimos é terços. Então 0,1 na base 3 quer dizer o quê? 1 terço. Então por isso que fez sentido isso. Tá? Por exemplo, se eu escrever agora 0,3 na base 5, por exemplo, isso aqui é o quê? 3 quintos. Concorda? Certo? Ou seja, 3 vezes 5 elevado a menos 1. Beleza, pessoal? Fez sentido? Professor, eu entendi perfeitamente. Eu só não entendi uma parte. Por que é menos 1? É porque tem o 0 na frente? Não, menos 1 é elevado a menos 1, né? Porque é 1 quinto, que é 2 vezes 1 décimo, entendeu? Porque 10 elevado a menos 1, e aqui é 3 vezes 1 quinto. E aqui é 1 vez 1 terço, que dá 1 terço mesmo. Entendi. Então, aí aqui teria que continuar. Seria um que não daria certinho no décimo, teria que continuar, entendeu? Mas a gente pode fazer mais disso. E aí, Kivo, fez sentido isso? Tá. Professor, então se eu disser tanto 2 vezes 10 elevado a menos 1, quanto 2 vezes 1 elevado a 10, tá certo, né? Tá certo. Tá ótimo então, é porque eu aprendi de outra forma. Tá. Olha só, mas a gente pode continuar fazendo isso outro dia, tá? Porque, assim, poderia fazer isso hoje também, porque a gente pode escrever qualquer número, qualquer fração, qualquer número irracional em qualquer base. A gente pode escrever raiz de 2, por exemplo, numa base qualquer, beleza? Ou então, a gente pode fazer conta em outra base, ainda trabalhando com números inteiros. Beleza? Vamos fazer isso? Vamos. Hã? Vamos somar, por exemplo, para começar. Beleza? A gente pode somar e subtrair. Posso apagar tudo. E depois, outro dia, pode de repente ser hoje mesmo, sei lá, a gente pode escrever números não inteiros também em outra base. Posso apagar isso tudo? Pode. Bia, quer falar? Tá. Posso apagar isso ou não? Pode. Tá. Então, olha só, vamos fazer contas. Olha só. Agora vocês escolhem a base que a gente vai trabalhar. 7. Ah. Eu também gosto da base 7. Base 7. Então vamos fazer uma adição na base 7. Então escolham aí um número com 3 algarismos na base 7. 7. Não pode ter 7, só até 6. Tá. 6, esse é bom. Mais quem? 6, 6. 6, 6, tudo 6. 361. 3, 3, 1. Veio mais para baixo para ter espaço. 361. Como é que é? 361. 361, tá. Beleza, vamos somar isso aqui. Veja bem, pessoal, vamos com calma. A gente vai tentar somar isso aí. Esse número aqui não é 666, tá? Porque eu estou escrevendo tudo na base 7. Ah, eu achei que era para transformar primeiro. Não, a gente vai fazer, o exercício é fazer tudo sem passar pela base 10. Tá? Isso que é o legal. Porque eu vou pensar o seguinte, eu estou agrupando de 7 em 7. Tranquilo? Então vamos pensar, se eu estivesse somando na base 10, vou botar aqui, sei lá, 39
aqui na base 10 mesmo, mais 28. Tranquilo? Aqui na base 10, só para a gente pensar rapidinho. Quanto daria? Como é que eu faria essa conta? 9 mais 8 dá quanto? 17. Mas o que eu faço? Então, vamos, esse vale 1, né? Isso. E soma uma. Exato. Então eu coloco a unidade aqui. E agrupa a dezena descida. Exatamente. Então esse vai 1, quando a gente aprende essas operações, tem esses nomes, né? Vai 1 e pedido emprestado, tá? Pedido emprestado que eu acho mais bizarro, né? Que você não vai devolver. Assim. Mas isso quer dizer decomposição e agrupamento. É isso que a gente faz. Então, esse 1 que a gente colocou aqui é porque a gente pegou essa quantidade, certo? E a gente identificou quantos grupos de 10 tem nessa quantidade. E os grupos de 10 a gente jogou para outra coluna. Beleza? Então, aqui eu tenho que identificar, quando eu somo isso aqui, quantos grupos de 7 eu vou formar? 1. E sobram quantas unidades? 0. Então isso vai ficar assim. Então tipo assim, deu 7, a soma vai ser 0 e 1. Exatamente, como se fosse 10. Deu 7, eu reagrupo. E aqui, ó, quantos grupos de 7 eu vou formar aqui? 1. E sobram quantas unidades? 6. E aqui? 10. Aqui, ó, tem um grupo de 7, 6, acabou que foi fácil essa conta. Tem um grupo de 7 e 3 unidades. Só que aí não tem mais para onde ir, vai uma. Então eu vou escrever assim. Beleza? Então esse é o resultado dessa conta. Como é esse beleza? Hã? 1360. Só que isso é na base 7, não é na base 10. Beleza? Porque olha só, o último passo foi o seguinte, ó. Aqui eu vou olhar nessa última coluna. Como é que eu posso agrupar? 6 mais 1 é um grupo de 7. E sobram 3 unidades. Só que esse um grupo de 7 não tem mais vale 1, mas o que eu tenho que fazer é jogar ele para a próxima ordem. Tá? Então é 1 e 3. Tá. Então olha só, isso que a Larissa perguntou. Por 7 não, potência de 7. 7 elevado a... Então olha só, quem seria esse número na base 10? Esse 6 aqui é 0 unidades. Esses 6 aqui são grupos de quanto? De centena, né? Esse 3 aqui são grupos de quanto? 49. 7 ao quadrado, que é como se fosse... E esse aqui é o quê? 7 ao cubo. Então esse número eu não sei quanto é. Beleza? Esse número aí, se eu quiser saber quanto é esse número na base 10, eu vou ter que fazer essa conta. Fez sentido? Desculpa, eu me perdi um pouquinho. Eu consegui entender até a primeira coisa, mas eu não consegui entender o resto. Tá. Eu entendi toda a explicação do porquê, do 1 certinho, porque o máximo era até 7, então como chegou a 7, sobe 1, tipo aquele cálculo de segundos, minutos e horas, que era bem parecido. Eles tinham comentado. Só que eu não entendi a formatação desse número. O que? Essa aqui? Ou essa com isso aqui? A de baixo. Tá. Só escrito então, assim, meio por extenso. Ó, então tá escrito na base 7, beleza? É a mesma coisa que se tivesse escrito na base 10. Só que em vez de formar grupos de 10 em 10, eu vou formar grupos de 7 em 7. Tá? Então esse primeiro aqui é unidades. Depois o próximo seria o equivalente a dezenas. Só que dezenas seria agrupando de 10 em 10, aqui é agrupando de 7 em 7. Então esse 6 aqui é 6 vezes 7. Beleza? Esse não. Centenas. Isso. Ó, se esse número estivesse escrito na base 10,
Esse aqui seria 60. O que é 60? É 6 vezes 10. Só que aqui não é 10, é 7. Então isso é 6 vezes 7. Se fosse na base 10, isso aqui seria o quê? 300. 3 centenas. Só que, por que é centenas? Porque é 10 ao quadrado. Porque são 10 grupos de 10. Então, só que aqui não é. Aqui eu agrupo de 7, depois eu agrupo 7 grupos de 7. Então aqui é grupos de 7 ao quadrado. E assim por diante. Entendi. Se fosse na base 10, seria 10 ao quadrado. E aqui seria 10 ao Professor, cubo. então eu conseguiria, tipo assim, vamos supor, fazendo de forma brusca. Quando eu vejo uma conta que tem uma base específica, eu posso colocar todos os números já que estão na base, vezes a base que a gente vai ter e subindo 1, 2, 3, 4, 5, então dá pra fazer assim, não é? Sim. Vai funcionar em todos os casos? Todos os casos. Então tá bom então. Tá. Eu lembro que até o Eric falou sobre isso, mas eu queria confirmar se vai funcionar em todos os casos. É. Então, agora deixa eu ver que horas são. Vocês querem fazer outra adição numa outra base ou querem fazer uma subtração? Fala. Valeria a pena fazer outra adição. Depois eu peguei, mas é que eu já estou escrevendo aqui para... Ah, tá. Eu acho, não sei. Eu acho que subtração é pedir emprestado. Então, eu acho que divisão seria um bom desafio. Divisão já é mais difícil. Mas vamos fazer uma subtração. Assim. A gente pode fazer essa subtração aí mesmo. Beleza? Esses números aí. Então vamos fazer. Quando resolve essa conta aqui, tem que dar uma... Oi? Essa conta aqui. O que tem? Dá o quê? Dá o quê? Embaixo. Essa aqui? Quando resolve ela, tem que dar quanto? Ah, não sei. É o valor disso na base 10. Não sei quanto é. 532. Hã? 532. 532, pronto. É o valor disso na base 10, entendeu? Vitor, se fizer assim, não vai pedir emprestado. Vai aqui, ó. Só aqui, assim. Na base 10 não seria, tipo assim, somar 616 mais 361? Mas não é 600. Não é 600. Mas se fosse fazer na base 10, seria o resultado seria esse? Não, na base 10, ó. Calma. Que número é esse na base 10? Na base 10, esse número é o resultado dessa conta, que eu não sei quanto é. Esse número é o resultado dessa conta. Se eu somar isso com isso, vai dar isso na base 10. Mas são as mesmas quantidades, só que elas são representadas de forma diferente. Vamos fazer a subtração agora? Não vamos. Essa subtração não vai ser tão emocionante, porque ela só tem um pedir emprestado, tá? Então, olha só. Coloca no 2 por emprestado, então. Coloca o quê? 6 por 5. Hã? Mudar o 6 por 5. Tá. Não, tem que aumentar. Calma. Vamos 65, mas aqui tem que subir isso aqui, ó. Pronto. Agora tem vários pedir emprestado. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, certo? Agora vai ser mais legal. Olha só, então vamos começar aqui, normal, ó. 5 menos 6 eu não posso subtrair dentro dos naturais. Então eu tenho que reagrupar. O que eu vou reagrupar? Então, esse reagrupar quer dizer decompor e reagrupar. Pedir emprestado é isso, beleza? Tranquilo?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um grupo, eu vou tirar um grupo daqui, certo? É assim, nem sei como é que é assim que representa isso. E aqui só que não é 15, aí que tá. Só que não é 15, porque esse 1 é 6. É 12, né? Sim. Né? 7 mais 5, 12. Beleza? Perfeito. Olha só. Tem que entender o que eu fiz. Ó, eu decompus, mas como eu decompus? O que está nessa coluna aqui são grupos de 7. Beleza? Então, o que esse 6 que está escrito aqui quer dizer? Fala. 6 grupos. Porque assim, a gente está acostumado a fazer esse tipo de operação com base 10. Isso. Quando a gente troca a base, parece uma coisa muito confusa, mas a gente está acostumado. Sim, então é isso que eu falei no começo. O objetivo disso aí é tirar da zona de conforto. Porque na verdade, o mecanismo disso aí é idêntico da base 10. Na verdade, se a gente observar, a única coisa que muda é a tabuada. Entendeu? Porque as outras coisas são iguais, as propriedades, então é isso que tira a gente da zona de conforto. Vitor, eu diria que além de tirar da zona de conforto, é mostrar como é desconfortável pela primeira vez. Exatamente. É desconfortável, foi desconfortável pra gente quando a gente aprendeu isso, a gente só esqueceu. Exatamente. Então é um exercício para professor se colocar no lugar do estudante, entendeu? Porque é difícil. Assim, eu vou dizer uma coisa, eu só consigo fazer essas contas quando eu estou dando aula. Porque sozinho eu me perco, assim. Porque dando aula eu estou explicando, assim, sabe? Aí eu... Mas você tem que tem que fazer. Mas tu fica assim, 7? Só vamos terminar essa aqui. Olha só. O que é essa aqui, ó? Então, esse tem que entender o seguinte. O que esse 6 representa? Esse 6 representa 6 grupos de 7. Então eu peguei 5 grupos de 7 e joguei um para cá. Beleza? Então aqui eu vou subir para aí, vai ficar quanto isso aqui? 1, 5 menos 6. Vai ficar 6. Exatamente. A gente pode pensar que, assim, que a galera já falou, que esse 1, 5 aqui é 12. Então 12 menos 6, 6. Mas o legal é tentar fazer o exercício sem passar pela base 10. Beleza? Então por que essa subtração vai dar 6? Porque aqui, ó, esse 1zinho aqui é um grupo de 7. Beleza? Mas 12 é base 12 na base 10. 1, 5 na base 7 é equivalente a 12 na base 10. Mas 12 já está na base 10? 12 está na base 10. Mas quando você faz conta para base 12, é base 12 sobre base 10? Não tem base 12 aqui. Não, mas quando é? Sim. Mas aqui não é isso que eu estou falando. Aqui eu estou falando o seguinte, ó. Aqui, o que isso aqui representa? Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é um grupo de 7 mais 5 unidades. Se eu representar essa quantidade na base 7, isso é 1, 5. Se eu representar na base 10, isso é 1, 2. Se eu representar na base 12, é 1, 0. Porque é um grupo de 12 mais 0 unidades. Mas aqui eu estou pensando na base 7, tá? Então eu vou fazer essa subtração assim. Eu vou pensar, ó. Eu tenho um grupo de 7 mais 5 unidades. Eu vou tirar 6 unidades. Beleza? Então sobra o quê? Uma unidade mais 5 unidades. Concorda? Sim. Mais 6 unidades, desculpa. Então por isso que dá 6 aqui. Fez sentido isso? Tá? Agora vamos fazer a mesma coisa no outro. Aí vai ficar 1, 5 também. Tá? Depois você considera foi igual. O resultado é 266, não? 266. Mas aí não é 360. Mexe no número, rapidinho. Mexe no número de baixo. Tá. Só pra dar aqui 4, por exemplo. Pode ser. Pode. Tá. Só pra...
Então aqui, 5 menos 4. Vai dar quanto? Não, mas aí não poderia emprestar. Ah, é? É. Então. Tem que ser 5. Cinco dá. Tá certo. Ah, que pena. Mexe no 6 de cima. Tá. Esse aqui. Muda pra 5. Aí aqui ficaria 4. Ficou bonito. Bonito. Calma que eu me perdi. Agora tá assim, né? Agora que a gente vai fazer o próximo passo, não é isso? Isso. Beleza? Tá. Então aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 4. Beleza? Tá certo, né? Tá. Agora, 4 menos 6 unidades. Vai dar quantas unidades? 5. Certo? Porque esse 4 aqui é 7 mais 4. 7 mais 4 menos 5 dá 2 mais 4. Certo isso? Eu me perdi. Eu me perdi no meio. Tá. Então eu tô olhando pra você. Ó. Aqui, ó. 4. Esse 4 tá certo, né? Tá. Então, 4 menos 6. Esse 4 é 7 mais 4. Certo? Beleza? Então. Vai ficar 5, né? 5, né? Tá certo. 5. Beleza? E aqui o outro 2 mesmo. Certo? Beleza? Uma conta que levaria 2 segundos, só para trocar a base, você demora 2 minutos. Que é isso, tirar da zona de conforto. Tá. Na base binária só tem 0 e 1. Vocês querem fazer o que? Adição na base binária? Pode ser. Não. Existe. Multiplicação é uma multiplicação muito parecida com a adição, né? Mesma estrutura. Fala. Divisão. Podemos fazer uma divisão. Pode apagar tudo? Pode fazer raiz quadrada também. Escrever raiz de 2. Não apaga, não apaga, não apaga. Vou botar aqui só para tirar foto. O seu computador ele faz o contrário para a gente. Pela binária e joga para 10. Isso tudo em gigas. Pode apagar tudo? Tá. Serve para álgebra também, geometria, pegar isso na base da e aplicar. Tem aplicações em álgebra, mas geometria também, porque tem coisas de você calcula coisas geométricas. Isso tem a ver com uma coisa, uma ideia matemática que se chama congruência, que tem a ver com que é o que a gente chama de aritmética de restos. Você vai vendo os testes de divisão, para as várias áreas isso é importante, entendeu? Se eu colocasse uma base muito grande, primeiro ele teria que inventar muitos logaritmos, né? Assim. E numa base muito grande, quanto maior a base, menos algarismos o número tende a ter, entendeu? Beleza? Porque, por exemplo, na base 100, 99 vai ter um algarismo só, beleza? Se for pegar a base 1000, todos os números de 1 a 999 tem um algarismo só. Então, é isso que vai acontecer. Quanto maior a base, menor a quantidade de algarismos que você precisa para representar os mesmos números, entendeu? Beleza? Não, boa pergunta. Não, vou responder logo. Essa pergunta, um número irracional, um número irracional em outra base pode ser racional. O que é um número irracional? O que é um número racional?
é aquele que pode ser representado na forma de fração. Beleza? Tranquilo? Então, se ele pode ser representado na forma... Se ele não pode ser representado... Depois a gente pode falar sobre isso. Se ele não pode ser representado na forma de fração na base 10, então ele não pode ser representado na forma de fração em nenhuma base. Isso é uma pergunta excelente, tá? É o próximo passo para a gente discutir. Então, ser racional, o que isso significa? Que ser racional ou ser irracional é uma característica do número, da quantidade e não da representação. Entendeu? É bem importante isso. Mas agora, vamos fazer mais alguma coisa? É dividir, né? Dividir, vamos. Pode apagar tudo. Então, alguém quer inventar uma divisão? Na base de 7. Pode ser, pode mudar de base também, se vocês quiserem. Base 9. Tá, base 9. E aí, alguém quer inventar uma divisão? Pode ser um número. 8, 3, 7. Aí eu não sei. Dividido por um número já um logaritmo, para não ficar 4. Tá, 4. Certo. Então, na verdade, o que a gente tem que falar? Professor, não teria que dividir pela base e pegar o quociente e dividir pela base, Mas aí você está passando pela base 10, entendeu? A gente... tem que fazer isso aqui. A ideia é fazer a conta direto na base 7, beleza? Então, olha só. O cuidado, na verdade, aí o que a gente tem que ter é quando passar as coisas para o outro lado, beleza? Tranquilo? Certo? Na verdade, eu acho melhor dividir por 5, para a gente ter mais restos. Certo? Beleza? Então, 8 é 8 mesmo, tá? Quer dizer, o processo de dividir vai ser a mesma coisa, porque esse 8, na verdade, ele é 8 grupos de 9. Tá legal? Certo? Mas eu estou dividindo 8 grupos de 9 em 5 partes. Tranquilo? Tá? Se eu tenho 8 grupos de 9, eu posso pensar esses grupos de 9, só para pensar na nossa cabeça, eu posso pensar como se fosse 8 saquinhos, por exemplo. Então pensem na cabeça, 8 sacolas, cada sacola delas seja um grupo de 9. E eu vou dividir em 5. Tranquilo? Então essa divisão, por enquanto, é normal, tá? A base vai aparecer quando a gente for subtrair, quando a gente passar para o outro lado. Beleza? Fez sentido isso? Ó, eu tenho 8, no caso, esse 8 representa 8 grupos de 9. Então, mas pensa assim, eu tenho 8 coisas. Beleza? Não importa que coisa é. Eu tenho 8 coisas, eu vou dividir por 5. Quanto vai dar? Vai dar 1 e sobra 3. Beleza? Tranquilo? Então eu vou botar 1. Só que esse 1 aí é 1, não é grupo de 9, grupo de 81, eu estava falando errado. É um grupo de 81. Beleza? Tranquilo? Certo? Porque, olha só, posso botar as colunas aqui. Tranquilo? A característica do sistema posicional é essa, que cada ordem, cada coluna representa uma ordem diferente. Então, esse 3 aqui é 3 grupos de 9. Esse 8 aqui é 8 grupos de 81, que é 9 ao quadrado. A representação dele seria o 7. Seria... 7 e 7 unidades mesmo. Que no seria elevado a 0. Vezes 9 elevado a 0. Tá, 9 elevado a 0, 9 elevado a... Deixa eu botar aqui assim, ó. Calma aí, qual era o mesmo número?
Era esse, né? Tá. Eu quero só botar assim, ó. Certo? Beleza? Professor, Tá. toda vez que a gente colocar um número maior aí, no caso se fosse tipo, eu sei que não tá na base 10, mas tipo se fosse 1000 e não sei quanto, sabe? Nesse caso ali, ele tá 9 ao quadrado, só que antes desse, no caso, no 1000, né, seria 9 ao cubo? Seria. E sempre vai aumentando? Sempre vai aumentando, igual a gente faz na base 10. Porque na base 10, o 1000 seria 10 ao cubo, só que em vez de 10 é 9. Tá? Então, olha só, eu vou botar assim, ó, 1 e sobra 3, beleza? Aqui é normal, porque eu peguei 8 grupos de 81, beleza? Dividi em 3, tranquilo? Então eu consigo isso aí, tá beleza? Ah, e esse 1 aqui é um grupo de 81, tá? Certo? Não. E sobra 3. Hã? Não sei. Tá. É porque, vamos lá, já está capulado praticamente. Agora, o que eu vou fazer? Esse 3 aqui eu vou juntar com o resto. Tá? Mas aí é que tá. Esse 33 aqui não é 33. Esse 33 não é 33, entendeu? Beleza? Isso, exatamente. Tranquilo? Mas eu posso pensar nele como tá, pode ser assim. Então, beleza, que número é esse? 56. Isso, dividido por tchau. Tá, então, dividido por 5, quer dizer, não sei se é isso não. Mas, não, porque eu não estou fazendo a conta. 243. Tchau, professor. Tá. 552. Tá, esse dividido por 5 dá quanto? 5 por 51. 50. Sobra 3. Então aí eu tenho que converter isso para base 9. Entendeu? Entenderam ou não? Não. Tá. Hã? Assim, se você só divide isso, você não Mas imagina fazer a função disso. Calma, eu vou dividir por 5, ó. Mas esse 3, eu posso pensar nele como eu posso pensar nele como 3 vezes 9 mais 3. Isso. Por quê? Porque isso é 3 vezes 9 mais 3 grupos de 3. Entendeu? Grupos de 3 não, grupos de 9. Isso, então. 30 grupos. Seria 30. Mas não é 30, Isso, mas exato. não é 30 grupos de 81, mais Isso. 3 grupos de 9. Isso. Então, ó, isso aqui é 3 grupos de 81 mais 3 grupos de 9. Beleza? Certo? Isso aqui é igual. Dá 28. Isso. Beleza? Isso aqui é igual com 3 vezes 9 mais 3 grupos de 9. Mas aí é assim. Não, isso é uma estratégia para fazer a conta. Eu posso pensar assim. Por quê? Porque o que eu tenho que me preocupar, eu tenho que fazer essa divisão e o resultado dessa divisão eu tenho que botar na coluna correspondente aqui. Entendeu? Mas espera aí, 3, ó, ali eu tenho que pular na base 9, né? Na base 9. Porque a primeira que eu escolho ali está 3 vezes 9, mas 3 tem 3 9. Isso, mas é isso mesmo. Mas por isso não pode botar 3 em evidência? Então não faz sentido. Pode, mas assim, não vai ser vantagem, entendeu? Porque esse 3 eu posso botar em evidência por coincidência, calhou de ser 3. Mas em vez de ser 3 fosse 4, eu não poderia fazer. Esse seria um procedimento particular.
Entendeu? Mas eu sempre posso colocar o 9 em evidência. Beleza? Tranquilo? Isso é equivalente assim. Se eu estivesse fazendo a divisão na base 10, faz de conta que isso aqui estivesse escrito na base 10. Esse 33 aqui, na verdade, é 330. Sim. Mas na hora de fazer a divisão, eu penso nele como 33. Certo? Por quê? Porque 330 são 33 dezenas. Certo? Tá? E o resultado dessa divisão entra na... E o resultado dessa divisão tem que entrar na coluna correspondente aqui. Não, peraí, você falou ali que 3 vezes 81, mas 3 vezes 9 é equivalente a de baixo. Isso. Mas isso não é 33 vezes 9? É. Mas o de baixo não é. Mas é... O que é 33 vezes 9? O de baixo é 33 vezes 9. 27. Então é 30 vezes 9. E é igual a 33 vezes 9? Não, como assim 33 vezes 9? É igual a 3 vezes 81 mais 3 vezes 9. Não, isso aqui é igual a isso. A conta de cima dá 270, a de baixo também. Ó, se a gente estivesse na base 10, tá? 330 é o quê? Se fosse na base 10, é 3 vezes 10 ao quadrado mais 3 vezes 10, beleza? Certo? Eu posso pensar nisso como 3 vezes 10 mais 3 vezes 10. O que significa isso aqui? Eu estou pensando nisso aqui como 33 dezenas. Entendeu? Beleza? Esse 33 dezenas eu vou dividir e o resultado eu tenho que botar na casa das dezenas aqui. Entendeu? Então, por exemplo, vai ter que colocar 6 vezes 9? Hã? Vai ter que colocar 6 vezes 9? Não, eu vou ter que colocar, isso aqui é 30, tá? Eu já estou roubando, passando para a base 10. 30 dividido por 5 dá quanto? 6. Ah, é isso mesmo. Foi isso mesmo. Eu tenho que colocar um 6 aqui. E sobra quanto? 7. Não, Sobra 3. Sobra 0. Sobra nada. Sobra nada, né? Não, sobra o 7. Ah, o 7 das unidades. O 7 das unidades. Não, aqui eu me perdi. Ele tá além. Tá. Olha só, eu vou fazer até de outra forma. Esse 1 aqui, ó, da onde eu poderia escrever assim, ó. Esse 1 aqui, ele veio da onde? Ele é o resultado do 8 dividido em 5, beleza? Entendi. Aí seria mais 60. Aí 60. Só que não é 60, é 6 vezes 9. Beleza? Aí agora eu vou botar o 7 dividido por 5. Me dá quanto? 1 sobra 2. E sobra 2. Então o resultado é o quê? 161. Esse é 9 agora. E sobra. Não, aí isso é o resultado. Se você. Isso é o resultado dessa conta escrita na base 9. Se você quisesse converter para a base 10, você teria que fazer aquela multiplicação, entendeu? Ah, tá. Beleza? E o resto é 2. O resto é 2. Unidade. Esse 3 aí, você falou que eu zero. Não, pera. O 3 da... Professor, tá errado isso. Por quê? Porque o 7 já são 7 unidades, e a gente está escrito na base 9, não na base Não, mas a gente está dividindo por 5. Ah, tá. Ah, mas de qualquer jeito, esses 2 aí, mesmo eles estão nesse sistema de base 9, aí a gente teria que transformar ele em decimal na base 9? Não, porque a gente não está trabalhando com decimal, a gente está trabalhando com inteiro. Não, se a gente poderia continuar essa conta. Entendeu? Bia, fala. Esse 3 que você falou que depois do 6 deu 0. É porque é resto 0, porque esse 33 aqui não é 33, é 30. Entendeu? Então quando a gente dividiu por 5, deu 6 e sobrou 0. É porque ele roubou. Eu roubei, Por que você fez deu 30? Porque isso aqui é 33 na base 9. 33 na base 9 é 30 na base 10. Mas aí... Não, eu roubei. Então, Fez a conta ali. É.
É porque a gente não sabe a tabuada do 9. Não veio por conta do tempo. A gente teria que fazer a tabuada. Se a gente fosse continuar essa conta, partindo desse... Aí colocaria um 0 do lado. Não, a gente botaria assim. Mas colocaria um 0 do lado, esse 0 que a gente seria normal. Exatamente. Seria vírgula 2 e o resto seria 2. Isso, perfeito. Nossa. Sério, fica o tempo todo puxando para o 10. Caralho. Tá certo. Tá certo, tá. Fiz a trabalhar. Eu vou bem porque não dá tempo. Entendeu? Foi só para facilitar a conta, mas o resultado tá certo. O resultado dá aquilo.